fogo não me queima. Meus irmãos, nós, como já dizemos, né, no domingo retrasado, nós começamos uma nova série, onde nós falamos então sobre o nosso pacto de membresia, claramente baseado pela Bíblia. Só um segundo, irmãos. Então nós tivemos aí um sermão introdutório sobre, né, onde já foi falado um pouco sobre o individualismo, né, e como ele tem entrado dentro das igrejas. E eu gostaria nesse momento de falar uma pesquisa para os irmãos, que os irmãos refletissem sobre uma pesquisa. A pesquisa diz assim: pesquisa revela crescimento do individualismo dentro das igrejas. Cristãos participam dos cultos, mas evitam relacionamentos. Essa é a chamada ali, o clickbait, né? Agora vem ali, então, a pesquisa. Uma pesquisa realizada com membros de diversas igrejas revelou uma tendência preocupante. Cada vez mais pessoas desejam participar dos cultos, ouvir a pregação, usufruir das atividades da igreja, mas demonstram resistência em estabelecer relacionamentos profundos com outros cristãos. Entre as principais justificativas aparecem tais justificativas: eu venho para buscar a Deus, não para me envolver com pessoas. Não quero que ninguém se meta na minha vida. Prefiro ficar na minha. Já tive problemas com pessoas na igreja. Eu não preciso prestar contas a ninguém. Se alguém me incomodar, simplesmente procura outra igreja. Segundo a pesquisa ainda, muitos cristãos desejam os benefícios da comunidade, os benefícios de viver em uma igreja, mas não querem assumir os compromissos de servir e estar em uma igreja. Te espanta essa notícia? Essa notícia em si, meus irmãos, ela é fictícia. Eu criei essa notícia para nós conversarmos hoje. Mas a grande realidade é que o fenômeno não é. Quantas das vezes nós já ouvimos essas justificativas? Talvez até nós mesmos já proferimos essas justificativas. A verdade é que nós vivemos em uma sociedade que está cada vez mais individualista. Nós falamos disso no último sermão. E qual é o maior problema de tudo isso? Que o individualismo ele não tem ficado somente do lado de fora da igreja, mas ele também tem adentrado para dentro da igreja. Ele também tem feito parte daqueles que professam a fé em Cristo. O individualismo tem entrado na nossa maneira de pensar, ele tem entrado nos nossos relacionamentos ou na falta de relacionamentos. E muitas das vezes, na maioria das vezes, na nossa forma de entendermos a nossa própria fé. Aonde nós também inserimos a cultura do eu. Eu sou a igreja. Eu faço da minha maneira. Eu cultuo na minha casa. Eu cultuo no meu lar. Por muitas vezes nós pensamos, olha, a minha fé é entre eu e Deus. Ninguém deve saber, eu não devo conta a ninguém. Eu já assisto os cultos que são transmitidos online. Eu faço as minhas orações em casa, eu estou bem entre eu e Deus. Eu até leio a Bíblia. E mais uma vez, ninguém precisa saber da minha vida. Mas existe, meus irmãos, um grande problema com essa visão. Você sabe qual é? Você imagina qual seja? Essa não é a visão bíblica. Não é dessa forma que Deus chamou para nós vivermos a nossa vida em comunidade. Então, todas as vezes que nós pensamos dessa forma, que nós agimos dessa forma, nós estamos indo contra a ordenância bíblica de nós vivermos juntos como o corpo de Cristo. Então, sempre quando nós ouvimos ou proferimos essas frases, nós estamos dizendo, olha, eu quero viver totalmente diferente daquilo ao qual Deus mandou que eu viva. Nós começamos essa série, então, falando sobre o pacto de membresia, e nós vimos que o pecado não apenas ele nos salva do pecado, não, aliás,
que o Evangelho não só nos salva do pecado e da condenação, mas o Evangelho ele também nos tira do isolamento. Por que ele nos tira do isolamento? Porque agora nós ganhamos uma nova família em Cristo Jesus. Então, se antes nós éramos pessoas que vivíamos de formas individuais, a partir do momento que nós reconhecemos a Cristo como nosso Salvador, nós temos agora uma nova família. Não somos mais indivíduos que vivem de forma separada. Agora nós somos todos unidos em Cristo Jesus. A graça de Cristo nos alcançou e nos incorporou agora ao corpo de Cristo. Isso é uma maravilha, meus irmãos. Podemos viver em comunidade. Quem se lembra da pandemia? Não faz tanto tempo assim, né? Quem gostava de ficar isolado? O fique em casa era uma luta, né? O começo parecia legal, né? Olha, eu não vou ver pessoas, que alívio. Mas vai ficando ali 2, 3, 4, você fala, meu Deus, eu preciso ver gente. Arrumava umas festas clandestinas, né? Ah, tinha uma igreja com porta aberta, eu vou no culto, né? Porque nós queríamos nos relacionar. E é assim que o cristão ele deve viver. E é por isso, meus irmãos, que o pacto de membresia, ele começa com uma palavra que vai aparecer repetidamente. Qual é a palavra? Qual é a palavra, meus irmãos? Juntos. Juntos nós trabalharemos, juntos nós oraremos, juntos nós caminharemos, juntos serviremos, juntos carregaremos nossas cargas, juntos nós cresceremos. Por quê? Porque o Evangelho não produz cristãos individuais. O Evangelho produz igreja, onde é composta por nós, unidos pelo corpo de Cristo. E é exatamente nesse momento que nós chegamos no texto que nós vamos ler hoje, que está em Efésios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o 6. No livro de Efésios, Paulo ele vai começar os 3 primeiros capítulos mostrando aquilo que Deus fez por nós. Paulo vai nos falar sobre a eleição, sobre a redenção, sobre nós sermos adotados por Cristo. Paulo também vai falar sobre o perdão. Paulo vai falar sobre a união de Cristo. No capítulo 2, Paulo vai nos mostrar que antes nós estávamos separados de Deus, mas agora pela graça de Cristo, pelo teu sacrifício, nós somos aproximados por Cristo. Paulo vai dizer ainda mais, vai dizer que judeus e gentios que antes eram inimigos, agora em Cristo eles são feitos um novo povo, um único povo. Conseguem entender isso? Pessoas que antes eram totalmente inimigos, agora pela obra de Cristo eles são unidos, reconhecidos como o único povo de Cristo. Paulo está dizendo que em Jesus toda barreira de separação, toda parede de separação, ela é quebrada e agora nós somos unidos. Então Paulo ele vai fazer toda essa introdução dizendo tudo aquilo que Deus fez, como Deus trabalhou, vai falar sobre a união, e então ele vai chegar no capítulo 4 e é como se ele dissesse, olha meus irmãos, tudo isso que vocês ouviram agora, tudo isso que Deus fez e Ele fez, deve gerar frutos no meio de vocês. Vocês ouviram tudo isso que Deus já fez, então agora vivam da maneira que Ele quer que você viva. Ele está dizendo, olha, se tudo isso é verdade, se tudo que isso que Deus fez é verdade, agora vocês precisam viver de acordo com aquilo que Deus fez no meio de vocês. Então nós vamos começar a ler e nós vamos entender que esse chamado ao qual Cristo nos chama, ele deve transformar a nossa maneira de viver. O versículo 1 do capítulo 4 vai dizer, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo vai começar falando então sobre uma vocação. Paulo vai começar falando sobre um chamado aonde todos aqueles que professam a fé em Cristo recebeu. E o que significa viver de forma digna essa vocação que nós recebemos? Reparem então que Paulo ele começa não dizendo viva de maneira digna para que Deus o salve. Não, Paulo não vai dizer isso. Paulo não está dizendo, olha, para que vocês sejam salvos, é necessário que vocês vivam dessa forma. Até porque isso quebraria todo o argumento que ele vem construindo desde o primeiro capítulo. Mas o que Paulo está dizendo ali, olha,
por vocês ter sido salvos pela graça de Cristo, agora vocês vivam de maneira digna a vocação de vocês. Por Cristo ter resgatado vocês, por Cristo ter salvado vocês, agora vocês devem viver conforme Ele diz que vocês têm que viver. Então, por que nós devemos viver de forma digna a vocação ao qual Cristo nos chamou? Porque Cristo, muito antes disso, fez por nós. Ele nos resgatou, Ele nos salvou, e agora Ele fala, olha, viva dessa maneira, vivam em unidade de corpo. É por isso que nós devemos viver dessa forma. Deus nos chamou para sermos um povo. Então a nossa maneira de viver precisa corresponder com essa identidade agora que Cristo nos chama a viver. E isso inclui claramente a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Tem como sermos cristãos e vivermos separados do corpo de Cristo? Vivermos separados dos nossos irmãos? Como nós diremos, eu amo a Cristo, mas eu não quero viver com meus irmãos? Foi falado no catecismo. Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos dizer, eu amo a Cristo, mas eu não quero viver com o corpo de Cristo? Seria capaz? Seria capaz de eu dizer, eu pertenço à igreja, eu faço parte de uma igreja, olha, eu vou na igreja de Jesus Cristo em Aracília, mas viver como se os membros daquela igreja fossem irrelevantes ou nem existissem para nós, para mim? Tem como viver dessa maneira? A nossa vocação, essa vocação ao qual nós fomos chamados, então, inclui viver em comunidade. Viver um com os outros. O cristianismo não deve ser uma fé de espectadores, onde nós vamos até um culto, nós viemos até um culto, gostamos e falamos, nossa, uau, e tudo acaba ali. Esse culto me serviu, esse culto não me serviu, né? Por muitas das vezes nós vamos a um culto ou a uma igreja e nós perguntamos, o que essa igreja pode oferecer a mim? O que essa igreja tem para me dar? Quando a pergunta, na verdade, deveria, como eu posso ser usado para edificar o corpo de Cristo? O que eu posso fazer para que o corpo de Cristo seja edificado através da minha vida? Mas nós estamos preocupados em falar, não, eu preciso ser servido. Eu preciso que a palavra impacte na minha vida, eu preciso que os louvores sejam os louvores que eu goste. Se não for da minha maneira, eu não quero mais. Quantas das vezes nós saímos com o sentimento, eu não gostei do culto hoje. O culto hoje não foi do meu agrado. Hoje a palavra bateu pesado e eu não gosto disso. Eu vou num culto de domingo para me sentir confortável, não para ser confrontado. E a pergunta que ecoa é, como eu posso servir aos meus irmãos? Um frequentador, meus irmãos, quando aparece alguma circunstância, alguma situação que o desagrada, o que ele faz? Eu vou para outra igreja. É fast food. Essa igreja não me serve mais, meus irmãos me confrontaram, não posso mais estar com eles. Quem eles pensam que são para me confrontar? Vão a algum lugar onde isso não aconteça. Mas um membro que entende a importância de fazer parte do corpo de Cristo, ele vai dizer, mesmo em um momento de confronto, eu tenho um compromisso com esse corpo. E eu vou me acertar com os meus irmãos, porque é isso que a Bíblia ordena que eu faça. Não que eu vá procurar outro meio onde as pessoas afaguem o meu erro ou a minha falha. Essa deve ser a ação de uma pessoa que entende o que é fazer parte do corpo de Cristo, que entende que foi chamado a fazer parte do corpo de Cristo. A cultura, meus irmãos, hoje ela é fácil, é só você abandonar relacionamentos que você foi contrariado. O Tiago falou algo que eu não gosto, procura outro lugar. Eu fui confrontado pela palavra, mas não gostei, eu vou para outro lugar. Mas isso é claramente incompatível com a visão bíblica. Fazer parte do corpo de Cristo significa assumir compromisso mesmo quando é difícil.
É reconhecer que você tem um compromisso com o corpo de Cristo. Então Paulo ele vai começar deixando claro como nós devemos viver mediante ao chamado de Cristo para a nossa vida, e agora ele vai dizer de forma prática como nós devemos fazer isso. E ele vai dizer no versículo 2: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Paulo agora vai começar a descrever como nós devemos viver na forma prática. E olha que interessante, Paulo não começa falando sobre dons, Paulo não começa falando sobre liderança, Paulo não começa falando sobre conhecimento. Não, ele começa a falar sobre o caráter do cristão. Como um cristão deve se portar, como um cristão ele deve agir. Ele fala, olha, sejam completamente humildes, sejam completamente dóceis ou mansos, sejam pacientes, suporte uns aos outros em amor. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a unidade da igreja, ela não é preservada por aquilo que nós acreditamos, meus irmãos. A unidade da igreja, ela é preservada pela maneira como nós tratamos uns aos outros. Todas as vezes que nós impomos aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, como eu acho que deve ser, nós estamos fadados a cometer erro. Mas quando nós entendemos que nós devemos tratar uns aos outros conforme está escrito aqui, nós vamos tratar a igreja como ela deve ser. Vamos tratar uns aos outros como deve ser. Por isso que ele fala, olha, sejam humildes. O que é ser humilde? Parece fácil, mas é difícil. Ser humilde é nós reconhecermos que nós não somos o centro. É nós reconhecermos que não é tudo sobre mim. Olha, se não for do meu jeito, se não for da minha maneira, não pode acontecer. Olha, é a minha verdade que prevalece. É nós colocarmos o eu no centro. Olha, eu tenho razão. Eu quero que seja do meu jeito. Eu tenho que ser tratado desta maneira. Eu não preciso ouvir ninguém. Por que vocês vão me falar que eu já não conheça? Que eu já não saiba? Quando a humildade cristã, ela deve ser: como eu posso servir aos meus irmãos? Como eu posso aprender mais? Onde eu posso estar errando? Como eu posso preservar a unidade da igreja? É assim que nós exercemos a humildade dentro da igreja. Significa nós pararmos de pensar que nós somos o centro das coisas e pensarmos que nós vivemos juntos com um corpo de Cristo e que nós devemos preservar a unidade dentro deste corpo. Paulo vai dizer que nós devemos ser dóceis, nós devemos ser mansos. E quantas vezes nós também não encaramos mansidão com fraqueza? Eu não. Você acha que eu vou perder uma briga? Eu não entro numa briga para perder, né? Se você falou, você vai ouvir na mesma moeda, eu vou devolver. E aí vem aqui, olha, vivam com mansidão. Sabe aquele momento que você tem a oportunidade de dar aquela resposta atravessada? Que você está na razão, você fala, agora eu vou sentar a lenha. É você pensar, é assim que Cristo me chamou para viver? É essa a resposta que eu devo dar a um meu irmão, a uma pessoa que foi unido comigo em Cristo Jesus? Meu irmão, nem toda batalha precisa ser travada ou vencida. Você não precisa vencer todas as lutas, não. Nem toda opinião precisa ser expressada. Tem coisa que nós precisamos realmente guardar para nós. Ah, eu preciso falar, irmão, não precisa. Vai edificar o corpo de Cristo? Se for, você precisa falar. Se não for, guarde para si. Na verdade, ore para que Deus retire isso do seu coração. É o mais prudente a se fazer. E aí Paulo vai falar sobre paciência. Por que Paulo vai falar sobre paciência, irmãos? Porque a igreja é formada de pessoas. E pessoas são difíceis, pessoas dão trabalho. Eu me incluo nisso. Todos nós temos que nos incluir nisso. Ah, você não é bonzinho, eu não sou. Nós damos trabalho, meus irmãos. Nós somos diferentes, nós pensamos diferente, nós temos histórias diferentes, nós temos personalidades diferentes, ritmos diferentes. E ainda, acima de tudo isso, somos todos pecadores. E por isso nós devemos agir com paciência para com nossos irmãos.
E é por isso que nós precisamos também que os irmãos tenham paciência para conosco. É mútuo, eu preciso que os irmãos tenham paciência comigo. E eu preciso ter paciência para com os irmãos. E aí ele vai fechar dizendo, suportando uns aos outros em amor. E essa é uma expressão muito realista que Paulo vai colocar no texto. Repare que Paulo ele não está romantizando aqui, dizendo, olha, tudo isso é uma maneira fácil de viver, é uma maneira tranquila de viver. Não, ele vai dizer, olha, suportando uns aos outros em amor. Paulo ele sabe que haverá momentos que nós deveremos que suportar uns aos outros. Nós não somos perfeitos, mas justamente porque nós não somos perfeitos, a igreja é o local para nós suportarmos uns aos outros em amor. Porque nós estamos unidos naquele que é perfeito. Que é quem? Cristo Jesus. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas nós estamos ligados naquele que é perfeito. Que quando esteve entre nós, viveu perfeitamente. É Ele quem nos une, então nós devemos viver em amor, suportando uns aos outros, ligados neste Cristo. A questão, meus irmãos, na verdade ela não deve ser, mas como eu posso construir uma igreja onde ninguém nunca me decepcione? Quer uma realidade? Você vai ser decepcionado. Essa é uma dura realidade que você tem que ter no seu coração. Mas a pergunta bíblica que você deve ter dentro do seu coração é: como eu posso contribuir para termos uma igreja onde aprendemos a lidar biblicamente quando somos decepcionados? Como eu posso ser agente de paz no meio dos conflitos? Como eu posso agir pelo vínculo da paz em meio às dificuldades e os meios de decepções que acontecem no reino de Deus? Qual deve ser a minha ação em meio a tudo isso? Isso faz uma diferença enorme, porque quando acontecer este momento, você vai saber exatamente como você deve agir. E não é jogando álcool no fogo. Talvez nem água, mas um extintor, para que aquilo seja tratado pelo vínculo da paz, para que aqueles irmãos que ofenderam, aqueles irmãos que foram ofendidos, eles sejam restaurados no corpo de Cristo. Paulo vai continuar dizendo ainda que a unidade do corpo de Cristo, ela precisa ser preservada. Ele vai dizer no versículo 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Reparem que Paulo agora vai começar dizendo, olha, façam todo o esforço. Meus irmãos, preservar a unidade requer trabalho, exige trabalho. Isso não acontece automaticamente, não pense que isso vai acontecer da noite para o dia. O Espírito Santo, ele já criou essa unidade já existe, e agora nós temos a responsabilidade de preservar essa unidade. Paulo não está dizendo, olha, produzam a unidade. Não, preservem a unidade. A unidade vem do próprio Cristo. A nossa responsabilidade agora é preservar ela. Ela não começa em nós, ela começa em Deus. O Espírito Santo é quem nos uniu. O próprio Cristo é quem nos uniu. E qual é a nossa responsabilidade, então? É não destruir aquilo que o próprio Cristo uniu, aquilo que Ele criou. E nós precisamos ter clareza que unidade não significa ausência de diferença, meus irmãos. Paulo não está dizendo, olha, nós temos todos a mesma personalidade, vocês precisam ter todos a mesma personalidade, não. Seria bem chato viver dessa maneira, na verdade. Paulo não está dizendo, olha, eu preciso ter o mesmo gosto musical que o meu irmão, eu preciso ter a mesma preferência com o meu irmão, eu preciso ter as mesmas questões secundárias com meus irmãos, eu preciso ser a cópia do meu pastor, não. A unidade, ela não é uniformidade, mas a unidade é ter o mesmo centro, que é Cristo. Unidade é nós professarmos a mesma fé, é nós professarmos que nós cremos no único Cristo, no único Deus, que nos salvou e nos resgatou. É nós mantermos a mesma esperança de estarmos juntos com Ele um dia. É nós declararmos que nós temos o mesmo Senhor. Então, se nós declaramos que
a nossa fé é a mesma, que nós temos a mesma esperança, que nós temos o mesmo Senhor, nós devemos viver em unidade. Porque as nossas questões primárias são as mesmas. Mas a pergunta que eu te faço, meus irmãos, como nós podemos destruir a unidade no corpo de Cristo? Se nós precisamos preservá-la, é porque ela pode ser destruída. E aqui nós falaremos de algumas coisas práticas. Como nós podemos destruir a unidade no corpo de Cristo? Será pelo ressentimento? Quantas das vezes nós guardamos uma ofensa e nós nos recusamos a conversar, a perdoar e alimentamos aquela ferida dentro da gente? Não, essa aqui é a minha ferida de estimação, ninguém mexe nela. Não, olha, você precisa orar, você precisa se libertar disso. Não, deixa aqui, está crescendo. E a unidade está sendo quebrada, mas você está ali cultivando, até rega de semana em semana, para que ela cresça saudável. Será que muitas vezes não é pela fofoca? E o que vem a ser fofoca? Quando eu falo algo do meu irmão a fim de alguma forma, machucar aquele irmão, de alguma forma falar mal claramente daquele irmão sem que ele saiba, falar inverdades ou às vezes até verdades, que podem ser fofoca. E isso claramente quebra a unidade dentro da igreja em qualquer lugar da vida, no seu meio, da sua casa, do seu trabalho, na sua escola. As panelas, meus irmãos, quantas das vezes nós criamos grupos dentro da igreja? É o famoso nós contra eles, né? Aqui está meu grupinho, ninguém entra. E aí sentamos a lenha nos outros irmãos. Não estamos somente comprometendo a unidade do corpo de Cristo, como nós estamos cometendo o pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, isso são ações que não devem acontecer dentro do corpo de Cristo. Se isso está acontecendo no nosso meio, nós estamos cometendo pecado, estamos matando o corpo de Cristo, ao qual você faz parte. Você levanta a mão aqui na hora de louvar. Quantas das vezes nós criamos competição dentro da igreja? Olha, o meu ministério trabalha muito melhor do que o outro. A forma com que eu faço atua muito melhor. Nossa, olha como aquele está pior, olha isso. Não, eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ah, quem pode fazer isso? Ah, eu posso, eu preciso aparecer, eu quero mostrar. Quantas das vezes nós ficamos incomodados porque uma outra pessoa foi elogiada e eu não? Olha, Joe, o seu trabalho está excelente. Eu falo, olha, mas e eu? Eu não estou? Ninguém está vendo? E aí gira uma competição dentro do meu coração. Olha, ninguém me vê dentro da igreja. E aí começa a crescer a amargura. E você vai alimentando. O individualismo, quando nós já estamos dizendo, a minha vida não diz respeito a ninguém, eu não tenho que prestar conta a ninguém. Eu faço o que eu quero, ninguém precisa saber. Por isso que o nosso pacto de membresia diz exatamente o contrário. Juntos. Meus irmãos, tenha no teu coração, o confronto é uma expressão de amor. Quantas das vezes nós somos confrontados, nós não gostamos, e nós não gostamos mesmo. Mas o confronto, ele é uma clara expressão de amor de Cristo para conosco. O pai que ama o seu filho, ele repreende. Preservar a unidade significa conversar, preservar a unidade significa termos conversas difíceis. Quantas das vezes nós queremos pegar o problema e jogar para debaixo do tapete, falar não, né? Isso não é amor, isso não é preservar a unidade do corpo de Cristo. Fingir que está tudo bem não vai resolver o problema. A Bíblia nunca nos apresenta um lugar, uma igreja onde ninguém confronta ninguém. Nós já vimos em Atos vários confrontos, inclusive entre Paulo e Pedro. Mas a Bíblia nos apresenta uma comunidade onde os irmãos devem cuidar um dos outros. E isso inclui ter momentos de conversas difíceis. Se eu vejo um irmão caminhando em uma direção destrutiva, o que você faz? Se você vê um irmão caminhando à beira do precipício, qual é a sua ação?
mediante a isso. Isso não é problema meu. Ele conhece o caminho. Essa deve ser a ação de um cristão. Isso pode até parecer amor, mas não é. Isso não tem nada com amor. Isso tem a ver com omissão. E você está fazendo parte e ferindo o corpo de Cristo. E aí, reafirmando o nosso pacto, diz: juntos caminharemos em amor, cuidando dos outros, admoestando um aos outros. Por isso, meus irmãos, quando algum irmão nos procura para falar alguma coisa sobre a sua vida, nossa primeira ação não deve ser, né? Quando algum irmão nos chama para conversar e falar: olha, irmão, você está cometendo algo, isso não deve ser dessa maneira. Às vezes a nossa primeira reação é: mas quem ele pensa que é para estar fazendo isso comigo? E a real pergunta deveria ser: o que eu preciso aprender com isso? O que o Senhor está me ensinando com isso? Como eu posso sair melhor dessa situação? O que o Cristo espera de mim? Uma pessoa que conhece o Evangelho, que conhece a Cristo, ela consegue ouvir, avaliar as palavras e reconhecer que precisa se arrepender daquilo que foi cometido. Nos versículos do 4 até o 6, o Paulo agora vai dizer que a unidade ela é fundamentada no próprio Deus. Não é uma unidade criada por nós, mas ela é fundamentada pelo próprio Cristo. Ele vai apresentar agora toda a base da nossa unidade. Ele vai dizer no versículo 4: há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Observe então que há uma sequência aqui. Paulo vai dizer que há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai. Paulo está nos mostrando que a nossa unidade ela não depende da nossa capacidade de convivência, porque se fosse por isso, não haveria unidade, essa é a verdade. Mas Paulo está nos mostrando que a nossa capacidade de convivência, a nossa capacidade de vivermos unidos no corpo de Cristo, está fundamentada no próprio Deus. Ele vai dizer: um só corpo. Paulo está dizendo, existe um só corpo. Não existe vários corpos. Existe um só. Nós não somos membros diferentes do mesmo corpo. Nós somos membros diferentes de um só corpo. E você sabe que isso é algo interessante, meus irmãos, porque muitas vezes nós segmentamos isso somente à Igreja de Jesus Cristo em Aracília. Mas toda a igreja que professa a fé verdadeiramente em Cristo é corpo de Cristo. Nós estamos ligados a este corpo. Mas o irmão da presbiteriana é meu irmão, ele faz parte desse único corpo. Não é o corpo da Igreja de Jesus Cristo, mas o irmão da Assembleia faz parte deste corpo, deste único corpo de Cristo. Nós estamos ligados somente a um corpo daqueles que professam fé em Cristo. E por que isso é importante? Porque isso não restringe aqui. Qualquer pessoa que seja cristão verdadeiramente, você deve viver com essa forma com qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar. Não é margem para você falar, aqui dentro então eu vou viver dessa forma. Não, é na sua forma de vida. Paulo vai dizer, olha, há um só Espírito. Meu irmão, o mesmo Espírito que habita em mim é o Espírito que habita em você. Como eu posso não viver em unidade com o meu irmão, então, se é o mesmo Espírito que está habitando dentro de nós? Uma só esperança. O que isso quer dizer, meus irmãos? Nós caminhamos para o mesmo destino. Onde está a nossa esperança? Nossa esperança não está neste mundo. Nossa esperança está na consumação do reino. Nós estamos esperando a volta de Cristo, a ressurreição, a nova criação. E se nós temos a mesma esperança, nós devemos viver em unidade, aguardando esse precioso dia que há de chegar, onde todos nós estaremos juntamente com o Pai. E por isso não faz sentido algum nós vivermos diferenças entre nós, criarmos barreira entre nós, se nós estaremos todos juntos com o Pai naquele grande dia. O que pode nos separarmos hoje? Um só Senhor,
Nós não somos reunidos porque nós temos um líder político, porque nós temos a mesma personalidade, porque nós gostamos das mesmas coisas. Nós estamos reunidos porque nós temos um só Senhor, o mesmo Senhor. E é Ele quem determina como nós devemos viver. Ele determina, olha, vivam um com os outros pelo vínculo da paz, preservem o vínculo da paz no meio de vocês. É por isso que nós devemos viver dessa maneira, porque este Senhor ao qual nós professamos fé diz que nós devemos viver. Então vivam. Uma só fé, nós compartilhamos o mesmo evangelho, um só batismo, nós somos identificados com Cristo, a partir do momento que nós somos sepultados e nascemos novamente. Um só Deus e Pai. A nossa unidade está fundamentada no Deus que nos salvou. Por isso, quando nós atacamos a unidade da igreja, seja por orgulho, fofoca, divisão, por egoísmo, nós estamos tratando como algo pequeno aquilo que Deus considera algo precioso, que é a unidade. Mais uma vez o pacto de membresia vai dizer: junto trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito, do vínculo da paz. É exatamente o texto que nós acabamos de ler. E nós não, percebam, meus irmãos, que nós não estamos criando regras humanas. Não é isso. Você está vendo que o pacto, eu estou citando trechos do pacto e trechos do texto para que você veja que o que nós queremos é viver de uma forma que a Bíblia ordena que nós devemos viver. Não é a forma que o presbitério acha que tem que viver, não, é a forma que a Bíblia acha que... A Bíblia determina que nós devemos viver. Não é, o Tiago acha que a parede tem que ser azul, não. A Bíblia ordena que nós devemos preservar a unidade do vínculo da paz. E é por isso que nós vamos viver dessa maneira, não é que nós queremos, nós vamos viver. Quando nós assumimos este pacto, quando nós entendemos esse texto que está sendo pregado, nós estamos dizendo, olha, eu reconheço que eu não sou independente. Eu reconheço que eu não sou dono de mim, que eu não sou dono dos meus atos. Eu reconheço que eu preciso dos meus irmãos. Cantamos juntos, podemos andar, né? Cantamos, como é precioso, irmão, andarmos junto a ti, né? Eu reconheço que os meus irmãos precisam de mim. Isso significa estar disposto também para os meus irmãos. Eu digo que eu quero preservar a unidade. Eu falo, olha, eu faço parte desse corpo e por isso eu tenho a responsabilidade de também preservar a paz no meio do corpo de Cristo. Quando nós entendemos este texto, quando nós assumimos este pacto, nós dizemos, olha, eu não quero alimentar a fofoca, eu não quero ser instrumento de divisão, eu quero ser um agente de reconciliação. Eu quero falar a verdade mesmo em momentos difíceis, que doa. Eu quero aprender a perdoar mesmo quando eu não quero perdoar, mesmo eu quero alimentar aquilo dentro do meu coração. Eu reconheço que eu quero caminhar junto com os meus irmãos. Isso é membresia, meus irmãos. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. Voltamos então, meus irmãos, àquela notícia lá do início. Os irmãos lembram? Cada vez mais pessoas querem os benefícios da comunidade sem os compromissos da comunidade, dizia a notícia. E talvez a pergunta que nós devemos fazer hoje não é, será que isso está acontecendo nas igrejas? Mas a pergunta que você deve fazer hoje, será que isso está acontecendo comigo? Não é um confronto para as outras igrejas, não é um confronto para as outras pessoas, é um confronto para mim e para você. Como está a sua maneira de viver? Será que eu quero que a igreja me sirva, mas eu não quero servir? Será que eu quero ser amado, mas eu não quero amar? Eu quero ser perdoado, mas não quero perdoar. Eu quero ser cuidado, mas eu não quero que ninguém conheça as minhas dores, as minhas lutas. Eu não quero que ninguém tenha acesso a mim. Eu quero que meus irmãos tenham paciência comigo, mas eu não tenho paciência com os meus irmãos.
Eu não ajo para com amor com eles. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo, mas eu quero viver de forma independente. Eu quero os benefícios que Deus me dá, mas eu não quero relacionamento com o corpo do próprio Cristo. Efésios capítulo 4, dos versículos 1 ao 6 que nós lemos, eles nos chamam para algo diferente. Paulo começa dizendo: viva de maneira digna da vocação que receberam. Como nós podemos fazer isso? Vivendo com humildade, com mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, fazendo todo o esforço para preservar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. E como nós podemos fazer isso? Criando um claro entendimento na nossa cabeça, no nosso coração, de que existe somente um corpo, somente um Espírito, somente uma esperança, somente um Senhor, somente uma fé, somente um batismo, somente um Deus e Pai. Portanto, meus irmãos, nós somos muitos membros, e oramos para que sejamos ainda mais, para que Deus traga ainda mais pessoas, mas tenha sempre no seu coração: nós somos muitos membros, mas um só corpo. O corpo de Cristo. Lembre-se, nós somos diferentes, graças a Deus por isso. Porque se vocês fossem um dia igual a mim, vocês iam falar: não quero mais, pelo amor de Deus. Nós somos diferentes, mas nós temos um só Senhor. Nós temos histórias diferentes, mas nós temos a mesma esperança, que é de estar com Cristo naquele dia. E lembre-se, nós não fomos reunidos por um acaso, nós não estamos aqui por um acaso. Mas foi pela graça de Deus, foi o próprio Cristo quem nos reuniu, foi o próprio Cristo quem nos resgatou, foi o próprio Cristo quem nos redimiu, e por isso nós estamos aqui hoje. E é por isso que nós dizemos: juntos trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. E quando nós dizemos isso, nós não estamos somente repetindo uma frase, mas nós estamos assumindo, nós estamos fazendo um pacto diante de Deus e diante dos outros, que nós queremos ser parte desse corpo, que nós vamos preservar a unidade deste corpo, que nós vamos lutar veementemente contra o individualismo, que nós vamos amar aos nossos irmãos, independente das circunstâncias, e que nós vamos zelar pela paz no nosso meio. Quantas das vezes nós já lemos o pacto de membresia? Quantas das vezes você assumiu este compromisso? E acima de tudo isso, que Cristo seja glorificado no nosso meio. E quando nós vivermos dessa forma, exatamente Cristo está sendo glorificado no meio de nós. A igreja, ela não existe para que nós sejamos vistos, para que nós sejamos exaltados, para que as pessoas vejam como nós somos talentosos. Olha como você prega bem, como você canta bem, como você faz isso bem, como você faz aquilo bem. A igreja existe para que o nome de Cristo seja visto. A igreja existe para que Cristo seja exaltado. A igreja não é sobre nós, é sobre Cristo. Vamos para a aplicação. Gostou, né? Os meninos estavam me zoando porque tem 11 páginas aqui, irmãos. Mas, todo o tempo. A primeira aplicação, meus irmãos: não seja apenas um frequentador, seja um membro comprometido com o corpo de Cristo. Eu faço uma pergunta para você, e eu quero que você realmente reflita sobre ela. Eu estou apenas frequentando a igreja ou estou realmente caminhando com a igreja? Reflita sobre essa pergunta. Provavelmente a sua resposta foi: eu estou caminhando com a igreja. E aí nós vamos intensificar a pergunta, então. Você conhece os seus irmãos? Tem pessoas que conhecem a sua vida?
Tem pessoas que sabem o que você está passando? Tem pessoas caminhando juntamente com você? Se você está comprometido com o corpo de Cristo, se você está caminhando com a igreja, alguém pode te confrontar pela palavra? Você está disposto a servir? Está disposto a ser servido? Oh, algum momento uma coisa leve, lógico que eu estou, né? Você está disposto a permanecer mesmo quando as coisas não acontecem do seu jeito? Quando as coisas não ocorrem da maneira que eu quero, da maneira que você quer? Você está disposto a ficar mesmo neste momento? Meus irmãos, membresia significa compromisso com o corpo de Cristo. Não é somente vir a um culto e ir embora, mas é assumir um compromisso verdadeiro com o corpo. Nós não somos chamados a sermos consumidores de igreja, nós somos chamados a sermos parte do corpo de Cristo. E isso inclui vivermos como corpo de Cristo, verdadeiramente. Meu irmão, você tem a responsabilidade de proteger a unidade pelo vínculo da paz. A responsabilidade. Muitas das vezes nós estamos dispostos a dizer o que o outro precisa mudar. É fácil eu falar o que o Jean precisa mudar. Posso enumerar várias aqui. Se quiser agora, Jean. Brincadeira mesmo. Mas é fácil, né? É fácil apontar para o irmão e dizer, ó irmão, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. A primeira pergunta é, o que eu preciso mudar para viver em unidade? E o que eu preciso fazer para preservar a unidade, então? E aí as perguntas mudam. Existe alguém com quem eu preciso conversar? Existe alguém que está precisando de mim? Existe alguém para quem eu preciso pedir perdão? Existe alguma mágoa que eu estou alimentando? Estou falando de alguém pelas costas? Estou participando de conversas que podem destruir a reputação dos meus irmãos? Tenho permitido que as minhas preferências pessoais causem divisões dentro da igreja? Ah, olha, mas é o que eu penso. Mas é sobre nós? É sobre mim? Ou é sobre Cristo? Ah, olha, mas eu não vou abrir mão das minhas convicções. Não entendemos o Evangelho de Cristo, então. O Evangelho de Cristo é abrir mão de todas as minhas convicções e viver para Ele. Meus irmãos, a unidade ela precisa ser protegida. E eu e você somos chamados a proteger a unidade do corpo de Cristo, pelo vínculo da paz. Talvez nessa semana você vai precisar procurar alguém. Vai precisar pedir perdão, vai precisar perdoar, vai precisar reconciliar, vai precisar entender as dores do seu irmão, vai precisar entender o que ele precisa, vai precisar aceitar ser acessado por alguém, vai precisar entender que você não é chamado a viver sozinho, a caminhar sozinho. E como vai ser quando chegar esse momento? Promova a paz, meus irmãos. Preserve a unidade. É para isso que Cristo nos chamou. E a terceira aplicação. Olhe para Cristo. Nossa unidade não nasce de nós mesmos. A nossa unidade nasce da cruz. A nossa unidade nasce do próprio Cristo. Nós até tentamos, nós somos esforçados, muitas vezes nós queremos preservar a unidade por nós mesmos, nós falamos, olha, eu até posso ser educado, eu vou melhorar por mim mesmo, mas a verdade é que você não vai, eu não vou. Nós precisamos olhar para Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é aquele que nos reconciliou com Deus.
Foi Ele que gerou a reconciliação em nós. Foi Cristo quem derrubou as barreiras que existiam entre judeus e gentios. Foi Cristo quem os reconciliou e os tornou agora um só povo. Foi Cristo que quebrou todas as barreiras que nos separavam. Efésios 2 vai nos mostrar isso, como foi dito. Nós éramos separados, mas Cristo nos reconciliou, nos aproximou. Nós estávamos longe, nós estávamos perdidos. Cristo nos trouxe para perto. Nós éramos inimigos. Sabe o que Cristo nos fez? Família. Cristo nos fez filhos. Por isso, a nossa unidade, ela não é um projeto de relacionamento, não. Ela não é algo, se der, talvez, não. A nossa unidade, ela é fruto do Evangelho dentro de nós. Cristo morreu na cruz por pessoas que não mereciam ser salvas. Cristo nos perdoou, mesmo nós não tendo nada a oferecer a Ele. Cristo nos recebeu quando nós estávamos ainda distantes. Ele abriu mão dos seus direitos de estar junto ao Pai. Ele esvaziou de si mesmo, Ele esteve na terra. Cristo serviu, Cristo amou, Cristo se entregou em amor a mim, em amor a você. Então, quando eu olho para um irmão e penso, eu não quero abrir mão dos meus direitos. Eu não quero abrir mão dos meus ideais. Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero que as pessoas me confrontem. Eu não quero viver na unidade do corpo de Cristo. Você precisa olhar para Cristo. Você precisa olhar para Cristo e entender o que Ele fez por você quando nós não merecíamos este perdão. Quando nós não merecíamos ser alcançados, e Ele fez por nós, voluntariamente. E voluntariamente você deve se doar pelo seu irmão. Não existe, meus irmãos. Eu não preciso de ninguém quando nós olhamos para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, primeiro nós entendemos. Eu preciso de Cristo. E eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso viver juntamente com meus irmãos. Quando nós olhamos para Cristo, todo o orgulho, todo o individualismo, todo o achismo, tudo aquilo que eu quero cai por terra. Olha, mas é o meu jeito, é a minha maneira. Tudo isso é derrubado. E agora nós somos chamados a viver em unidade, preservando no vínculo da paz. A cruz de Cristo vai nos lembrar todos os dias de nossa vida que nós fomos salvos pela graça. Isso quer dizer, todos nós fomos salvos pela graça. O que é ser salvo pela graça? Eu não merecia. Fui salvo pela graça. Cristo me salvou mesmo sem eu merecer. Todos nós fomos salvos pela graça. E isso é muito bom, sabe por quê? Ele nivela todos nós por baixo. Todos nós estamos dentro do mesmo pote, não há ninguém superior a ninguém aqui. Todos nós estávamos afundados em delitos e pecados. E a graça de Cristo nos alcançou e colocou todos nós no mesmo lugar. Cristo te perdoou, meu irmão? Perdoou? Então aprenda a perdoar. Cristo te acolheu? Acolheu, irmãos? Bênção. Aprenda a acolher. Cristo te serviu? Serviu? Nossa, Cristo te serviu, irmão? Demais, né? Demais da conta. Muito além do que nós merecíamos, muito além do que nós merecíamos, irmãos. Então aprenda a servir também. Nós seguimos ao passo do mestre, não é? Cristo se entregou por você? Isso quer dizer o quê? Exatamente isso que você não quer dizer. Você precisa se entregar pelo teu irmão, você precisa se doar pelo teu irmão. Meus irmãos, menos de nós
Aliás, menos de mim, né? Menos de você. Mais de Cristo, mais de nós. Que nós possamos preservar a unidade do corpo de Cristo pelo vínculo da paz, amando uns os outros, vivendo de forma humilde, suportando uns aos outros, tendo paciência e vivendo como o corpo de Cristo, assim como Ele nos chamou. Reflita em alguns momentos sobre o que foi ministrado nessa noite.